Olá, amiga! Olá, amigo! Que prazer tê-lo em meu programa. É um grande prazer. Hoje eu vou falar de consciência cósmica. Com certeza você já deve ter ouvido consciência cósmica, consciência que transcende o nosso plano terrestre e que nos dá a possibilidade de nos encaixarmos nesse contexto cósmico universal. Não é interessante isto? Na verdade, Cristo já veio falar de cosmiconsciência. Na verdade, Siddhartha Gautama, Telhado de Jardins, na verdade, o Bert Holden. Bert Holden até realmente lançou aí um trabalho todo, livros, falando de cosmiconsciência. Não é interessante isso? Pois é, todos nós temos que expandir nossa consciência. E é por isso que você ouve dizer que existem foguetes, por isso Elon Musk, por isso a NASA, por isso tantos e tantos trabalhos que visam levar o homem a ampliar sua consciência através de satélites, através de aparelhos que meçam as compreensões de ondas e de luz, de iluminação, de formas diferentes, para entendermos quem somos, o que estamos fazendo aqui e para poder nos melhorar quanto indivíduos, quanto pessoas. Pense em quanto isto é importante para a nossa vida e quanto isso está realmente atrelado a tudo que os grandes avatares, os grandes mestres, os grandes sacerdotes, os grandes profetas vieram trazer de conhecimento, nos vieram trazer de conhecimento. Consciência, entender melhor como se relacionar. Quando você lê o Velho Testamento, você percebe o seguinte, de forma bem clara, sem balelas. Você percebe que são livros, são vários livros que compõem o Velho Testamento, ou se você quiser ficar apenas com o Pentateuco, ok, mas ou seja, são livros que nos ensinam sobre a relação do ser humano com o seu meio. Ou seja, se você não for bom, o outro também pode não ser bom com você. Se você não souber como conversar, como se relacionar, o outro pode não saber como se relacionar com você. É a partir do momento em que você tem uma postura mais acessível, uma postura mais exata, mais correta, o outro também se porta de uma forma mais correta com você. Perceba como nós estamos aqui, na verdade, para evoluir. E, falando do Velho Testamento, isto existe como sendo uma linguagem, uma palavra de Deus ou dos deuses, né? Ou dos Elohims, ou do grande Yahvé, ou seja, tudo isso existe como sendo a palavra real, concreta. Por quê? Essa grande visão, essa grande mente cósmica universal, esse grande arquiteto do universo, ou seja, esta mente cósmica universal é que nos possibilita viver melhor. Por isso que entender o universo, entender o cosmos é de extremada importância. E o cosmos em nós. Na pedra da Roseta já está escrito: tudo que está em cima é como está o que está embaixo, e tudo que está embaixo é como o que está em cima. Para que hajam grandes milagres, é importante unir as duas partes da verdade. Veja como Hermes Trismegistus já era assim de extremado conhecimento. E quanto mais aparelhagem, quanto mais enviamos sondas para Marte, para o universo, quanto mais conseguimos observar o início de nossa galáxia, entendemos que isto é verdadeiro. Entendemos que realmente estamos num contexto cósmico universal. E a compreensão disso tudo nos leva a cuidar melhor de nossa casa, de nosso planeta, de nós mesmos, a refletirmos pelo menos sobre isso. E isso tem a ver com nossa saúde. O nosso corpo, a nossa estrutura biológica, assim como no Homem Vitruviano de Leonardo, ela segue toda uma série de comunicações cósmicas universais. O conjunto de ossos, o conjunto de cartilagens, de células, tudo está perfeitamente conectado. Ao medir o cosmos, percebemos sempre uma linguagem ligada ao ternário, ao número 3, e daí ao número 6 e ao número 9. E vamos encontrando isso no nosso corpo, são 33 vértebras, perceba, múltiplos de 3. Temos 9 orifícios importantes em nosso corpo, 2 olhos, 2 narinas, 2 ouvidos, uma boca, um órgão de excreção, o ânus, e o órgão genital,
Então percebam como nós realmente estamos atrelados, estamos ligados, conectados. Perceberam? Então sabemos que o universo, ele nos mantém vivos e ele nos dá condições de uma certa compreensão. Existe uma certa linguagem, e esta linguagem é que nos possibilita viver, expandir a nossa consciência cada vez mais. Só a expansão da consciência nos possibilita viver melhor com o marido, com a esposa, com o filho, com os nossos pets, ou seja, com todo em volta. Quando você entende a atitude de uma outra pessoa em relação a você, quando você entende porque a outra pessoa foi tão, foi tão infantilizada, muitas vezes a gente tem bronca, guardamos mágoas de alguém que de repente está agindo de forma infantilizada. É um adulto grandão, corpão enorme, mas na verdade tem ali dentro uma criança de 5 anos ou de 3 anos e muitas vezes perdida. Principalmente essas pessoas que gostam muito de brigar, de xingar todo mundo. Observe essas pessoas como se elas fossem uma criança sem pai, sem mãe, angustiadas, amarguradas. Então observem como a consciência é de extremada importância. A consciência te possibilita o perdão real. Não adianta você dizer: Elias, eu estou aprendendo técnicas de perdão, eu estou aprendendo que devo perdoar a tudo. Não adianta você só dizer de boca para fora e não conseguir fazer isso. Não adianta você ligar para a pessoa que você odeia e falar: eu te perdoo. Na verdade, você está sendo sarcástico, você não está perdoando. Então, perceba as suas emoções. São suas emoções que vão definir a qualidade de sua vida. Vão definir como você se relaciona com a vida e com toda a sua volta. Viver é fácil? De forma nenhuma, mas é o que temos. Viver é fricção, viver é estresse, é encontrarmos dificuldades, problemas e superarmos esses problemas. Então é importante você entender isso. É importante você entender que não tem uma vida de nirvana, uma vida de céu constante. Não, a vida é feita de conhecimento. Para você ter conhecimento, você tem que realmente ter algum estresse na vida. E é isso que você tem que compreender, e é isso que todos temos que compreender, que a vida é feita de estresse, que a vida é feita de movimento, e todo movimento leva a um estresse, a um certo desgaste de alguma proporção de nossa vida, de nosso corpo, enfim, e isto é o que nos vai dando cada vez mais e mais consciência, nos tornando cada vez mais e mais conscientes. Quando entendemos isso e quando entendemos que estamos ali num determinado ponto dentro da geografia cósmica universal, então entendemos que há necessidade de cuidarmos de nós mesmos e de nosso entorno, de cuidarmos da vida que nos circunda e que nos possibilita viver. Cuidarmos realmente das nossas terras, cuidarmos das nossas águas, cuidarmos da nossa relação interpessoal, que é mais importante, porque, como já acabei de dizer, uma pessoa que se sente magoado na infância, uma pessoa que foi rejeitada, que se sente cheia de mágoa, essa pessoa tenderá a reagir com adversidade, ou seja, fui magoado, fui roubado, fui enganado, essa pessoa tenderá a agir de forma negativa. Então é muito importante que você entenda isso. E é claro que existem pessoas já com uma características, que já nascem com uma determinada caracterologia, uma determinada característica. Existem pessoas que são empáticas, né? Que são aquelas pessoas que têm empatia, que se colocam no lugar do outro, desde criancinha, naturalmente. Existem outros que são já narcisísticos, que de repente não veem a verdade do outro. Tudo é minha verdade, nem sei se você tem dor, se você existe, se você tem fome. Isso é natural, veja, observe as crianças. E existem outras que já têm um pensamento mais cruel. Existem crianças que já nascem com toda aquela propensão à psicopatia. Então, observem como esta vida realmente é ampla. E é o conhecimento que nos possibilita equilibrar, criar esse perfeito equilíbrio. Até porque todos nós necessitamos dessas qualidades. O que seria do mundo sem os psicopatas? Como é que iríamos ter soldados, guerreiros? Como teríamos atletas? Sim, você tem que ter atletas, aquele competidor, aquele que vai querer competir, né? O lutador, ele tem que ter muito desses caráteres. Não dá para ele só ficar pensando: eu não posso dar um golpe de judô nele, não posso dar uma rasteira, não posso correr, deixe-me deixar ele ganhar, né? Então, percebam que até para termos ações pequenas, temos que ter todas essas qualidades. Temos que ser um pouquinho masoquista, temos que ser um pouco psicopatas, temos que ser um pouquinho apenas, um pouco saudável, que fique claro, hein? Nada demais,
mas um pouco. Imagine um soldado que não consegue proteger alguém porque fala, não, eu não consigo ser violento, não, eu não consigo. Então, há necessidade. Até para se exercitar, para você ficar levantando ferro, ficar correndo, você tem que ter uma energia, e uma energia nervosa. Então, perceberam? Todos nós temos que ter um pouquinho de cada coisa de forma equilibrada. Então, esta consciência que vai se formando, essa consciência do ser em relação a si mesmo, em relação ao outro e ao seu contexto, é que cria a consciência cósmica, que faz com que o indivíduo consiga entender o que ele deve comer, como deve se alimentar, como deve ingerir água, como ele deve se portar diante de diversos fatos e acontecimentos da vida. Isto vai melhorando o indivíduo dia a dia, momento a momento, e trazendo você a um estado de cosmiconsciência, ou seja, cosmiconsciência, uma palavra lá do Berto Holden, gente, até lançou um livro lá na década de 80, fez muito sucesso, cosmiconsciência, cosmiterapia, né? Olha que interessante, né? Então, vejam como tudo isso está ligado a esta visão holística que vem do holos, de totalidade. Então, vejam como isso está ligado a essa visão holística. E daí, você pode pensar assim, como praticar isso? Você pratica isso com todos os símbolos. Eu tenho algumas cartas de tarô, na verdade aqui para ilustrar. Então, as cartas trazem uma série de simbolismos, que são símbolos arquétipos, ou seja, símbolos que estão dentro de nós, de qualquer povo. Pode ser um povo asiático, pode ser um povo africano, pode ser americano. Então, são símbolos, como o símbolo da temperança. Todos nós necessitamos do quê? De temperança, de ter têmpera, de temperar a vida. Ou seja, não adianta você ser muito bravo, nem muito manso. Não adianta você ter muitos sonhos ou não ter sonho nenhum. Todos nós temos que ter uma temperança para viver. Não adianta você achar que a pessoa te quer mal ou que ela só lhe quer bem. Todos nós somos feitos de dualidade, então temos que ter a temperança. Perceberam como essas cartas são poderosíssimas, estão ligadas a todos os povos? Daí temos, por exemplo, a carta do Papa. O Papa pode ser o hierofante, pode ser um grande sacerdote ou grande sacerdote, né? O Papa é o grande conselheiro. O Papa pode também simbolizar a sabedoria ancestral, pode simbolizar o xamã, pode simbolizar o grande mago, ou seja, aquele que tem um conhecimento e uma conexão com essa visão cósmica. Sabe aquele vovô, aquele papai ou aquele amigo que sempre te aconselha a estar em harmonia consigo mesmo e com sua vida? Pois é, então o Papa. E daí na carta do Papa temos o número 5 dentro dos tarôs clássicos, porque o número 5 está ligado exatamente aos nossos 5 sentidos, está ligado ao nosso tato, a tudo que tocamos, a tudo que vemos, a tudo que sentimos de forma olfativa, de forma degustativa e de forma auditiva. Então, você necessita de sentir para perceber e para chegar a uma consciência. Sem os seus sentidos, você não alcança a consciência. Por isso que falamos de sexto sentido. Com certeza você já ouviu falar em sexto sentido. Eu tenho um sexto sentido, eu tenho uma sensação, uma visão, uma percepção extrasensorial. Então eu sempre digo, é muito importante estar equilibrado com seus 5 sentidos, para que você não misture as coisas. De repente você é assim um médium excelente, você é um telepata, você é um paranormal, mas aquela pessoa que não se conhece, ela mistura aquilo que ela sente com aquilo que é de verdade. De repente você, até um certo ponto, capta ali o pensamento de um amigo, de uma amiga, de repente que você tem. Esse amigo pode pensar, nossa, olha que pessoa gostosa, eu gostaria de ter um love. Só que essa pessoa é casada, ela só está pensando. Para de entrar nos pensamentos dela, hein? Para de ser enxerido. E se você não tiver conhecimento, você começa a misturar as coisas. Você começa a pensar, mas peraí, sou eu? É meu tesão? Sou eu que estou com vontade? Ou será que é uma telepatia? Pois é, isso dá cada bolo, gente. Eu já vi cada problema, cada casamento desfeito, cada quebra-pau mesmo, gente, não só falado, viu? De socos, tapas e tudo mais. Então, e por que isso acontece? Por quê? Porque a pessoa ela não desenvolveu os seus 5 sentidos, e não teve consciência dos seus 5 sentidos. Porque quando você começa a ter consciência do que você sente de múltiplas formas, você começa a entender mais sobre você.
E daí você percebe o que é de fora. Você percebe quando é um sexto sentido, quando é uma energia psíquica, parapsíquica, metapsíquica, quando é uma energia cósmica e uma energia até extraplanetária ou intraplanetária ou de outra dimensão. Quando é uma energia mesmo de OVNIs, você percebe com clareza, peraí, isso não está vendo do lado humano, natural, normal, isso está vindo de fora. Perceberam como é de extremada importância você buscar esta consciência cósmica? Você buscar entender mais a si mesmo, porque daí você pode entender muito melhor se você está vendo efetivamente uma manifestação cósmica espiritual ou uma manifestação cósmica científica, ou seja, um objeto voador, um tecnológico, um OVNI, né? Hoje em dia falamos de OVNI ou de OSNIs, né? De objetos que surgem lá de dentro do mar ou dos rios, dos lagos, né? Então, observe como é importantíssimo que você busque cada vez mais e mais compreensão. E é claro, você pode me buscar, você pode marcar sua consulta comigo para que eu possa lhe auxiliar, lhe ensinar, lhe dar instruções, conhecimento, para que você possa expandir essa consciência. E mais, expandindo sua consciência, você consegue também entender coisas que você não entendia, consegue enxergar coisas que você não enxergava. Não estou falando de espíritos, não estou falando de energias ocultas, mas estou falando de modos, de maneiras. Você consegue enxergar melhor a sua esposa, o seu marido, os seus filhos. Se você enxerga melhor a si mesmo, você consegue ver soluções que você não via antes, você consegue entender aspectos que você não entendia. Um dos trabalhos muito interessantes que você pode desenvolver e que eu desenvolvo há muito tempo é o trabalho de consciência do indivíduo através do seu veículo materializante ou materializado, que é o seu corpo físico, ou seja, te ensinando a sentir, te levando a perceber-se e perceber o seu momento e perceber suas emoções, seus sentimentos através de um exercício corpóreo, ou seja, de um exercício físico. Então, através desse exercício físico, através de respirações, através de pequenos toques, você consegue ir libertando a sua mente de uma série de programações, de medos, de bloqueios que você tinha, e esses bloqueios vão se desfazendo. E de repente você chega na sua casa e fala, nossa, mas o que aquele sofá está fazendo ali? Ele fica tão melhor aqui, por que eu não fiz isso? Faz 20 anos que esse sofá está ali, por que eu não mudei ele de posição? E daí você muda e você percebe que você ganha mais espaço, que as coisas começam a fluir. De repente você fala, poxa vida, por que eu sempre comia esse tipo de comida? Você consegue, começa a despertar, você consegue ver aquilo que você não via e vai despertando, vai criando um despertar. Por isso, uma das grandes iniciações que existem é a iniciação que ocorre através do seu corpo, através da conexão tátil, neural, ou seja, de toques suaves do seu corpo e da compreensão da psicopatologia mental, ou seja, de como é que você forma suas patologias, como é que você forma suas dores, como é que elas se estruturam na sua mente. Ou seja, é mexer com o corpo e ativar a mente. Por isso que eu utilizo muitas técnicas ligadas ao Tantra, mas ao Tantra, este Tantra, que é o Tantra tibetano, que fique muito claro, tá? Não estou falando de sexo louco, de oba-oba, de meu corpo não tem dono, nada dessas coisas. Estou falando do aspecto terapêutico, do aspecto de autoconsciência, do aspecto de consciência cósmica. Você só alcança essa consciência cósmica quando você começa a se entender, se perceber. Veja que no Brasil, principalmente, temos no mês de outubro um período que é chamado de Outubro Rosa, que é um período, na verdade, para a mulher se tocar nas mamas, mas não é apenas nas mamas que podem surgir cânceres ou outros tipos de problema. No corpo todo, existem pessoas que não sabem se tocar, que entram no chuveiro e jogam água no corpo e já saem dali, ou de repente até ficam lá uma hora inteira só cuidando, tingindo o cabelo ou alguma coisa assim, mas não percebem, não conseguem se perceber. E daí elas reclamam que de repente o outro também não a enxerga, que ela não é amada, não é querida, que a vida não funciona. Então, ou seja, existem técnicas específicas para você poder se tocar, para você ser tocado, para você perceber aquilo que você não percebia antes. Porque é esta percepção que vai te dar, então, esta consciência, ou seja, estar do lado, estar com a ciência, com a sabedoria, com o conhecimento. E de forma cósmica, somos todos seres cósmicos.
Por isso, tanta vontade de lançar foguetes, de dominar Marte, de ir para a Lua, tantas vontades que o homem tem de encontrar-se, de encontrar a sua essência universal. E é claro que muitos pesquisadores sabem que não vão encontrar assim, mas eles sabem que este é um caminho para se reencontrar, para entender melhor sobre si mesmo, entender melhor sobre as relações bélicas de um país para com o outro, para que não nos destruamos, para que o mundo continue com a humanidade, para que as bombas atômicas ou outras, né, não destruam a nossa existência, a nossa vida. Então percebam como tudo isso é de extremada importância. E daí você pode falar, poxa Elias, então você tem os tarôs, daí você tem o Opele-Ifá, né? O que o Ifá nos traz, Elias? O Ifá é exatamente isto, gente. Não é possível você jogar o Ifá sem ter consciência humana, senão você vai errar. Hoje em dia, existem inúmeros indivíduos numa emergência muito grande, querendo aprender tudo para ontem, e muitas coisas não são possíveis. O Ifá, o Opele-Ifá, ele fala com a consciência da vida. Se você não tiver uma consciência de quem você é e de como a vida funciona, você vai errar nas leituras. Vai falar coisas que não são corretas, que não são condizentes com a verdade. E assim são também os tarôs de forma mais profunda, quando você joga o tarô de forma mais profunda. Quando você faz uma leitura de mão, a mão mostra assim, com muita clareza quem você é, quem você foi e quais os seus potenciais. Mas para isso, há necessidade desse conhecimento pessoal e que você possa expandir a cada dia mais e mais e mais esta consciência, para que você possa realmente orientar e para que você possa viver em tranquilidade, para que você possa ter paz, essa tranquilidade que todos buscam, né? Muitas pessoas nem sabem que estão buscando tranquilidade. E assim, você pode falar, puxa, mas e a magia terapêutica? Existe sim, é claro que existe. Nos primórdios da existência humana, e todos aqueles que começam a entrar em contato com os processos mágicos, começam a se relacionar com outra pessoa, dando soluções. Olha, pense assim, haja assado, tome esse banho, use esse cristal, receba esses passes, receba essa vibração, esta oração, faça essa reprogramação mental. Estão percebendo como tudo, e mesmo a magia é uma magia terapêutica em todas as épocas? E assim era para os xamãs, e assim era para os primeiros magos, e assim era para todos aqueles que buscavam a ciência secreta do mundo. E a ciência secreta do mundo, na verdade, gente, ela não é tão secreta. Ela é discreta. É que muitas pessoas nessa presente encarnação, você que está me ouvindo, podem não conseguir entender. Por mais que eu me coloque, e mesmo falando de forma simples e clara, você perceba que tudo pode parecer meio confuso, muito amplo, porque realmente a magia é ampla. E quem mais vai entender é quem já reencarnou várias vezes e já tem a possibilidade, o potencial para estar entendendo de forma mais clara. Por isso que é necessário esse esforço de ampliar a consciência da humanidade, para que todos possam se amar, para que todos possam crescer, para que o mundo possa se tornar um local melhor. Mas entendam bem, mesmo o amor, ele não vai mudar as características de cada indivíduo. Cada indivíduo traz uma característica única. Como já disse antes, o militar, o soldado, o guerreiro, ele necessita de ter uma característica bélica, ele necessita de ter uma capacidade de entrar em conflito com outro ser. Perceberam? Então sim, todos nós precisamos de um pouquinho de tudo. A gente precisa sim de um pouquinho do masoquismo, até para a gente parar, para pensar, para ponderar, para se colocar no lugar do outro. Esse masoquismo que vai vir um pouquinho com empatia, né? A gente precisa de um pouquinho de histerismo também, ou de histrionismo. Hoje em dia fala-se muito de histrionismo, né? Para sair do lugar, às vezes é importante, nossa, eu não quero isso, eu quero sair do lugar. Então, todos nós precisamos de um pouquinho, todos nós temos um pouco de cada característica patológica, vamos dizer assim, em nós. Para ser mais patológico ou não, vai depender de nós. Patológico é alusiva à doença, né, a distúrbios. Então é a palavra apenas. Mas, ou seja, as características todos nós temos um pouco e precisamos trabalhar, lapidar. Por isso que a maçonaria usa muito essa terminologia de lapidação. Somos como pedras, precisamos nos lapidar, precisamos transformar aquilo que somos em algo melhor. A todo momento, a todo instante, evoluindo, evoluindo, evoluindo. Esta é a lei. Ou você segue a lei, ou fica preso nesse plano terra,
sempre reencarnando eternamente preso ao plano Terra, ao magnetismo do planeta. Não é interessante isso? Muito interessante, hein? Bom, você pode buscar o meu trabalho através dos telefones que estão surgindo aqui embaixo. Então busque, utilize o WhatsApp, busque. Posso fazer as consultas de forma online. Você também pode entrar em contato, você que gostou da minha exposição, pode buscar essa palestra ou outras, de repente, para o seu espaço holístico ou para o seu grupo de pessoas, né? Então entre em contato. E é claro, gente, cada local não tem um preço específico, porque depende. De repente eu vou andar ali 100 metros para dar palestra, eu vou andar ali 2 quilômetros, 10 quilômetros, 100 quilômetros, então tudo depende, né? E quanto tempo vou ficar, quantos dias vou ficar, enfim, tudo isso depende, como é e para que grupo que é. Então quais as terminologias que irei utilizar para o grupo X, grupo Y, grupo W, percebam? Então isso tudo cria diferenciações, né, na relação preço-benefício, ok? Então acho que está aí bem colocado, tudo bem dito, né? Espero que vocês realmente tenham gostado. Adorei poder trazer esse tema para vocês, falar do Bert Holden, falar do Telhado de Jardins, né, um grande místico, e gostei muito de trazer uma série de tópicos que com certeza vai levar vocês a poder refletir ou vai ficar no seu inconsciente, trabalhando aí para você. Vou me despedindo, um grande abraço, Mukuyu, Mutumbá, Kolofé, Namastê, Odaraxé, paz profunda, Saravá e até o próximo programa. Tchau, tchau!